Olá, meus queridos irmãos e amigos, espero que esteja tudo bem com você e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos algumas partes muito importantes da nossa reunião semanal e tenha certeza que vai ser de benefício para vocês. Então, vamos para o nosso vídeo. Imagine que você seja um dos judeus que está saindo de Babilônia, todo empolgado, pois você foi liberto depois de 70 anos como escravo e agora você está voltando para sua terra natal, Jerusalém, para construir o templo de Jeová. Tudo pago pelo rei assírio. Que maravilha, não é verdade? Mas ao começar a construção, você começa a ser ameaçado por opositores. E depois um rei manda parar por completo a obra. 16 anos depois, vem um profeta e diz que você deve iniciar novamente a construção, mesmo com a proibição do rei e com as ameaças dos opositores. O que você faria nesse caso? Obedeceria ou não às palavras do profeta? Se você tem dúvida sobre qual resposta dará, veja o relato a seguir e responda no final. Então vamos fazer a leitura de alguns versículos corridos. Então vamos ler Esdras capítulo 5, versículo 1, 2 e o 3 e o 17, e depois o capítulo 6, versículos 7 e 8. Então passa a nos dizer assim: Depois o profeta Ageu e o profeta Zacarias, neto de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Foi então que Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, retomaram a construção da casa de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os apoiavam. Naquele tempo, Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles foram lhes perguntar: Quem lhes deu ordem para construir essa casa e terminar essa estrutura? Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma investigação no tesouro real, aí em Babilônia, para ver se o rei Ciro emitiu uma ordem para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos envie a sua decisão a respeito disso. Não interfiram nas obras dessa casa de Deus. O governador dos judeus e os anciãos dos judeus reconstruirão essa casa de Deus no seu lugar original. Além disso, estou emitindo uma ordem a respeito do que vocês devem fazer para que esses anciãos dos judeus possam reconstruir essa casa de Deus. As despesas serão prontamente pagas a esses homens pelo tesouro real, isto é, com o imposto recolhido na região a oeste do rio Eufrates, para que eles não interrompam a obra. Notaram? O povo, após o encorajamento de Ageu e Zacarias, eles começaram a construção mesmo sem a autorização. Mas como eles estavam debaixo da proteção de Jeová e ouviram a sua voz, eles foram bem-sucedidos. Conseguiram a autorização do rei Dario e também todos os materiais necessários para a obra. Mas por que eles conseguiram ser bem-sucedidos? Eles ouviram a voz de Deus, mesmo sem entender, e agiu. Hoje, vivemos num período similar, onde opositores tentam parar a obra,
trazendo dificuldades para nossos queridos irmãos, amedrontando eles através de perseguição e prisões. Mas a obra não para. Por quê? Porque todos ouvem a voz de Jeová e continua, às vezes até mesmo sem entender, assim como se deu no passado. Então, meus amados, se em dado momento recebermos alguma orientação que não faz tanto sentido, mas que o objetivo seja a nossa proteção e a continuação da obra de Deus, devemos prontamente atender. Quando fazemos isso, deixamos que o Espírito de Deus haja e com certeza seremos bem-sucedidos. Algo que pode nos ajudar é agir prontamente e meditar exatamente nesses relatos, assim como mostra a gravura. Quando meditamos em como o povo foi bem-sucedido em obedecer mesmo sem entender, isso nos dá força para que façamos o mesmo. Então, meus queridos irmãos e amigos, não deixe que nada interfira na obra dessa casa. Lembrando a todos mais uma vez, se você está se chegando aqui no nosso canal, está gostando do conteúdo, se inscreva nele, faça o seu comentário, ative o sino, compartilhe esses vídeos com mais pessoas se você puder e não esqueça de deixar o seu like no final do vídeo para que assim esse vídeo possa encontrar mais pessoas. E também temos a opção de seja membro, que é uma forma de você estar ajudando o canal também. Vamos então iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Esdras, capítulo 6, o versículo 13, que diz assim: Então Tatenai, governador da região a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas deles fizeram prontamente tudo o que o rei Dario tinha ordenado. Então a pergunta, baseada na revista Sentinela, de 1993, 15/6, página 32, parágrafo do 3 ao 5 é: o que é interessante sobre a expressão além do rio? Então podemos responder da seguinte forma: é interessante pelo fato que realmente é verídica esse acontecimento histórico, pois Esdras escreveu isso 100 anos antes de se produzir a moeda que tinha exatamente essa inscrição, além do rio. Isso nos mostra que podemos confiar totalmente na palavra de Deus, pois até em coisas pequenas ela é exata. A segunda pergunta da nossa apostila: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar encontrando nossas joias espirituais no capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os que tinham voltado do exílio estavam construindo um templo para Jeová, Deus de Israel, dirigiram-se imediatamente a Zorobabel e aos cabeças das casas paternas e lhes disseram: Deixe-nos construir com vocês, pois, assim como vocês, adoramos o seu Deus e a ele temos oferecido sacrifícios desde o dia de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Percebemos que os inimigos estavam tentando se passar por adorador de Jeová para desanimar e atrapalhar a construção do templo. Lição para nós: isso pode acontecer também em nossos dias. Pessoas com má intenção
pode entrar em congregações para tentar causar tumulto ou vazar informações confidenciais. Então, devemos estar atento e observar quem realmente elas são. Ainda no capítulo 4, podemos fazer a leitura agora do versículo 4, que diz assim: Em vista disso, os povos das terras ao redor desanimavam constantemente o povo de Judá e tentavam fazê-los desistir da construção. Então os samaritanos, não tendo conseguido enganar o povo, se fazendo de amigos, agora eles começam a desanimar o povo descaradamente, de todas as formas, para que assim eles parassem a construção. Lição para nós: hoje, os inimigos de Jeová também tentam, de todas as formas, parar a obra de pregação. E isso desanima, às vezes, os nossos irmãos. Mas, assim como os israelitas, devemos continuar firmes, pois Jeová sempre agirá em nosso favor. Ainda no capítulo 4, podemos fazer agora a leitura do versículo número 5, que diz assim: Eles contratavam conselheiros para frustrar seus planos durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Percebemos então que eles desanimaram o povo desde o reinado de Ciro até o reinado de Dario, 14 anos, sofrendo perseguição de opositores. Lição para nós: temos experiências que mostram irmãos que ficaram por mais de 30 anos presos e outros ainda estão. Então, se você está passando por alguma dificuldade longa, cansativa e dolorosa, saiba que no momento certo, Jeová proverá a solução, assim como se deu com a nação. Apenas tenha paciência. Ainda no capítulo 4, podemos ler o versículo 23, que diz assim: Então, depois de ter lido a cópia do documento oficial do rei Artaxerxes, na presença de Reum e de Sinsai, o escrivão e seus colegas, eles foram imediatamente aos judeus em Jerusalém e usaram a força para interromper a obra. Percebemos que Artaxerxes aceitou a acusação contra os judeus e mandou parar a obra. Com essa autorização, eles pararam a obra usando a força. Lição para nós: Deus, ele nunca nos enganou. Sempre foi sabido por todos que enfrentaríamos perseguição, injustiças e até agressão física. A pergunta que surge é: estamos preparados para isso? Estamos, irmãos, nos últimos dias. Mais do que nunca, se faz necessário aumentar nossa confiança em Jeová, pois quando vierem contra nós usando a força, devemos ter a certeza que Jeová nos protegerá. Agora, no capítulo 6, podemos fazer a leitura do versículo 22, que diz assim: Eles também celebraram com alegria a festividade dos pães sem fermento por 7 dias, pois Jeová havia feito com que se alegrassem e tinha inclinado o coração do rei da Síria a favor deles, de modo que ele os apoiou na obra da casa do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Percebemos nesse versículo que aquela ordem favorável do rei da Síria para o término da construção da casa de Jeová era porque Jeová estava no controle e inclinou o coração do rei. Lição para nós: saber disso aumenta a nossa confiança no nosso Deus de salvação, pois Ele sempre fará com que seus propósitos sejam realizados. Então, podemos ter a certeza que no futuro Ele também cumprirá tudo aquilo que prometeu para nós.
Então pegue aí o papel e a caneta, faça as anotações para que assim você possa se preparar melhor para a sua designação. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa, a designação 1, que na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. E após nós vamos fazer a análise da lição 1. Então podemos iniciar essa demonstração assim. Bom dia, senhora. Me chamo Ana e estamos aproveitando essa manhã para fazer uma pergunta que envolve diretamente a nossa relação e confiança em Deus. Como a senhora se chama? Então a moradora ela diz: bom dia, me chamo Esther. Então Ana continua: Esther, gostaria de saber a sua resposta para essa pergunta. Será que o sofrimento é castigo de Deus? Então Esther diz: olha, confesso que já me fiz essa pergunta, mas no íntimo tenho certeza que não deve ser ele, pois Deus é amor. Então Ana continua: obrigado por sua resposta. Essa é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram, mas a palavra de Deus traz a resposta a essa pergunta. Veja comigo o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então faz a leitura e depois diz: notou, Esther? Então, quando passamos por provas na vida, do que podemos ter certeza, de acordo com o texto. Então Esther diz: podemos ter certeza que não é Deus, pois aí falou que ele não prova a ninguém. Então Ana diz: isso mesmo. O que achou de ter sabido disso? Então Esther fala: bem, como você havia falado no início, não saber disso afeta realmente a nossa relação com Deus, pois acabamos achando que Ele como sendo o dono do mundo, não é tão amoroso assim. Mas, ao ver isso, posso dizer que me deu uma certa esperança. Então Ana fala: que bom! Saber que Deus não é o causador de nossos problemas é muito bom. Nos dá tranquilidade e paz. Vou deixar com você esse cartão do site jw.org. É o nosso site oficial. Nele, você encontrará assuntos que irá aumentar ainda mais sua esperança. Então Esther fala: tá bom, vou dar uma olhada. Ana continua: tá bom. Na minha próxima visita, eu vou te responder a seguinte pergunta: por que será que sofremos? Tenho certeza que você vai gostar. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa, designação 1, e agora vamos fazer a análise da lição número 1, que diz assim: comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então, como pode fazer isso? Primeiro ponto é deixar as pessoas interessadas. Então, faça uma pergunta, use uma história do dia a dia, fale de uma notícia ou assim por diante. Segundo ponto, deixe claro o assunto. As pessoas precisam saber qual é o assunto e por que você está falando sobre ele. E mostre por que o assunto é importante. Percebemos que Ana ela fez exatamente isso. Ela iniciou falando que saber responder à pergunta afeta diretamente a nossa relação, a nossa amizade com Deus. Então ela começou bem, deixou a pessoa empolgada e interessada. E ao mesmo tempo ela deixou claro qual era o assunto que se seguia. Então ela ia responder sobre a pergunta que ela fez, que era como ter uma relação já chegada com Deus por saber a verdade sobre Ele. Então, ao fazer isso, podemos dizer que Ana
ela se saiu muito bem em sua designação, aplicando assim o ponto da brochura. Dando continuidade, vamos fazer agora a primeira conversa, designação 2. Na apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Fale para a pessoa sobre o nosso curso da Bíblia e deixe o cartão de visita sobre o curso bíblico. E depois nós vamos fazer a análise da lição número 9. Então nós podemos iniciar assim. Bom dia, senhora. Me chamo Ana e estamos aproveitando essa manhã para fazer uma pergunta que envolve diretamente a nossa relação e confiança em Deus. Como a senhora se chama? Então Esther diz: bom dia, me chamo Esther. Ana continua: Esther, gostaria de saber a sua resposta para essa pergunta. Será que o sofrimento é castigo de Deus? Então Esther fala: olha, confesso que já me fiz essa pergunta, mas no íntimo tenho certeza que não deve ser ele, pois Deus é amor. Então ela continua: obrigado por sua resposta. Essa é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram, mas a palavra de Deus traz a resposta a essa pergunta. Veja comigo o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, depois da leitura, continua. Notou, Esther? Então, quando passamos por provas na vida, do que podemos ter certeza de acordo com o texto? Então, Esther fala, podemos ter certeza que não é Deus, pois aí falou que ele não prova a ninguém. Então, ela continua, isso mesmo. O que achou de ter sabido disso? Então, Esther fala, como você havia falado no início, não saber disso afeta realmente a nossa relação com Deus, pois acabamos achando que Ele, como sendo o dono do mundo, não é tão amoroso assim. E ao ver isso, posso dizer que me deu uma certa esperança. Então, os irmãos observaram que até aqui a gente usou a mesma fala da designação 1. Mas agora, a partir em diante, nós vamos mudar para poder adaptar a brochura e também o que se pede na apostila. Então, continuando a apresentação, Ana diz: exatamente. Esse folheto aqui traz uma gravura que nos ajuda a entender isso que você acabou de falar. O que você consegue observar aqui nessa foto? Então Esther diz: bem, dá para ver um incêndio e um casal se abraçando. Provavelmente eles perderam tudo o que tinha. E em cima a gente vê um rapaz lendo a Bíblia com um sorriso no rosto. Então Ana fala: muito bem. Observou muito bem a gravura. Esse ar de felicidade dele é porque ele sabe que todos esses males vai acabar e isso dá para ele tranquilidade. Para que você também possa ter essa paz, você poderia fazer um curso da Bíblia. Você pode fazer a hora que quiser e quando quiser. Esse curso, ele é gratuito. E esse cartão aqui que eu trago comigo traz o nosso site oficial, que é o jw.org. Dentro dele, você também vai encontrar um curso interativo. Tenho certeza que você vai gostar. E na próxima semana, vou te responder a seguinte pergunta: por que será que sofremos? Então aqui eu finalizo a designação número 2. Agora vamos fazer a análise da lição 9, que diz: use desenhos, fotos e vídeos. Então o que você deve fazer? Use desenho, fotos e vídeos para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil de lembrar. Então, como pode ser feito isso? Escolha bem as imagens que você vai usar. Use uma imagem que a pessoa consiga ver.
os irmãos perceberam que Ana, ela usou uma imagem que aparece no folheto, porque sofremos. Então, ao fazer isso, ela adaptou muito bem o ponto da brochura na sua designação. Então, de maneira simples e prática, podemos dizer que Ana se saiu muito bem em sua designação. Muito bem, então pegue o seu livro, Seja Feliz para Sempre, abra aí na página 205. A lição 49 tem o tema Como ter uma família feliz, parte 1. Sendo que hoje nós vamos iniciar lá no ponto 6. É possível vencer os problemas no casamento. Então vamos iniciar. Nenhum casamento é perfeito, por isso, os casais precisam trabalhar juntos para vencer os problemas. Então vamos assistir o vídeo que tem o tema Como fortalecer o casamento. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então a primeira pergunta é: no vídeo, o que mostra que o casal estava se afastando um do outro? Então percebemos que eles deixaram de se falar, não faziam mais coisas juntos, a esposa já saía sozinha, o marido já comia, jantava à noite sozinho, a adoração em família, o estudo pessoal já não tinha mais tanta alegria, então eles perceberam que realmente alguma coisa estava errada. A segunda pergunta: o que eles fizeram para fortalecer o casamento? Então vimos que eles reconheceram que tinha alguma coisa de errado. Leram juntos o livro de Romanos 12, 10, onde eles perceberam que eles deveriam dar honra um ao outro. Então eles começaram a fazer coisas que eles não estavam fazendo, que era conversar, fazer adoração em família com alegria, passear, passar momentos juntos. E isso fez com que eles fortalecessem novamente o casamento. Vamos juntos agora fazer a leitura de dois textos. Primeiro é o livro de 1 Coríntios 10, 24 e depois Colossenses 3, 13. Coríntios diz assim: que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. E Colossenses diz assim: continue a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Então a pergunta: como esse conselho pode fortalecer o casamento? Bem, num casamento, às vezes pode acontecer exatamente isso que estava acontecendo nesse vídeo. O filho sai de casa e o casamento aparentemente esfria. Então, se isso acontecer, devemos entender e se lembrar que nós amamos um ao outro, tanto o homem para a mulher como a mulher para o homem. E às vezes terá necessidade de perdoar algumas coisas que pode estar acontecendo. Talvez alguma falha, algum desentendimento, alguma briga, alguma intriga. Então devemos perdoar liberalmente para que possa continuar dando certo o casamento. E não buscar nossa própria vantagem, mas colocar sempre a outra pessoa em primeiro plano. Continuando, a Bíblia diz que devemos honrar uns aos outros. Mostrar honra inclui tratar a pessoa com bondade e respeito. Então vamos ler o texto de Romanos 12, 10 e depois vamos fazer a pergunta. O texto diz assim: com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Pergunta: será que o marido ou a esposa só vai mostrar honra depois que o outro mostrar primeiro? Por que você diz isso? Ou por que diz isso? Então, a resposta é não. Nós devemos mostrar honra independentemente se a outra pessoa já mostrou ou ainda vai mostrar.
E isso se faz necessário porque o texto mostra, né? Tome a iniciativa. Então, nós não devemos ficar esperando uma outra pessoa fazer isso. Então, faça primeiro e tenha certeza que a outra pessoa estará mais propensa também a fazer. Algumas pessoas dizem: as coisas mudaram no meu casamento. A gente só se afastou um do outro. Como você explicaria que a Bíblia pode ajudar nessa situação? Bem, podemos fazer, ou então incentivar a pessoa a fazer a leitura do livro de Romanos 12:10, onde mostrou ali que nós devemos tomar a iniciativa em honrar uns aos outros. E quando fazemos isso, podemos restabelecer aquele afastamento, aquela separação que houve entre o casal. Resumo: o marido e a esposa podem ser felizes quando os dois se amam, se respeitam e colocam em prática os conselhos da Bíblia. Revisão: como o marido pode fazer a parte dele para ter um casamento feliz? Então, a resposta: ele deve continuar amando a sua esposa, tratando ela bem, tanto em casa como na frente dos outros, proteger, cuidar das necessidades físicas e emocionais, para que assim eles possam fortalecer não só o seu amor, mas também a sua amizade por Jeová. A segunda pergunta: como a esposa pode fazer a parte dela para ter um casamento feliz? Resposta: ela deve ter um profundo respeito pelo marido. Ela pode também ver as qualidades dele e se esforçar para cuidar dos filhos. E também pode apoiar as decisões que ele tomar bondosamente. A última pergunta: se você for casado, que princípio da Bíblia poderia fortalecer o seu casamento? Então, depois, meus irmãos, deixa lá no comentário qual texto que ajudou a fortalecer o seu casamento e que você indicaria para aqueles que são casados também tentar, tá bom? Então, meus queridos irmãos, obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.